Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês um dos momentos mais intensos, emocionantes e transformadores da minha vida, que foi o meu parto aqui em Portugal. Se você está grávida, se você pensa em engravidar ou se simplesmente gosta de ouvir histórias de parto, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Antes de falar sobre o parto em si, eu quero contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha gravidez. Eu, no geral, tive uma gestação super tranquila, foi uma gestação excelente, eu não tive grandes intercorrências. Os 3 primeiros meses, como todos já sabem, são os meses mais delicados. Nesses 3 primeiros meses, eu tive 2 sangramentos, infelizmente, mas graças a Deus estava tudo bem. Era algo do organismo mesmo que tá ali, então estava tudo certo. E muito enjoo. Mas o meu enjoo, ele não foi só os 3 primeiros meses. Ele persistiu até o 7º mês, mas graças a Deus eu tomei medicamento e tudo foi passando, foi regularizando e ficou tudo ok. Esse foi um pequeno desconforto, talvez, que eu tive ali no início da gestação. Mas tirando isso, foi super tranquilo. Eu fiz o meu acompanhamento todo pelo público, pelo sistema público de saúde, e foi, assim, excelente, do início ao fim. Desde o momento que eu descobri que eu estava grávida até o meu parto, o meu pós-parto, foi todo pelo sistema público. Então foi excelente, eu tive um bom acompanhamento, foram excelentes profissionais. Os exames, as consultas, as ecografias, todas foram feitas pelo sistema público. O que me surpreendeu muito porque foi de uma qualidade, assim, impecável. Como eu já disse pra vocês, meu pré-natal foi todo pelo sistema público, mas depois eu posso trazer mais detalhes de como foi cada exame, cada ecografia, como foi cada consulta, porque nesse vídeo a gente quer falar mais sobre o parto em si. A minha preparação de parto, ela foi um pouco rápida, digamos assim. A gente tem aqui aulas de preparação de parto pelo sistema de saúde, mas eu não consegui, infelizmente, fazer todas, porque o Noah resolveu nascer antes. E a aula que a gente estava mais interessado em fazer seria a aula mesmo da preparação do parto, lidando com a dor. Então essa aula eu, infelizmente, não fiz, porque foi bem nos dias em que o Noah nasceu. Mas, no geral, a minha preparação de parto foi... Eu fiz algumas aulas de pilates, eu tive algumas. Eu acho que isso ajudou bastante pro parto em si. Deveria ter feito mais, confesso. Mas elas foram, digamos assim, que essenciais. Os meus sintomas de que o Noah iria nascer começaram ali no dia 28 de janeiro. O Noah nasceu no dia 30. No dia 28 de janeiro eu já tinha alguns desconfortos, algumas contrações, mas pensei, está longe, ele não vai nascer ainda. A previsão para ele nascer era no dia 25 de fevereiro. Então ali faltava praticamente um mês, digamos assim. E eu tava tranquila, achei que não ia ter nada, né? Era só contrações de treinamento, que é o que geralmente acontece. Mas, como eu pensava, não foi o que aconteceu. No dia 29, a gente estava dormindo, era madrugada, e eu lembro que umas 4h30 da manhã, eu já acordava muito à noite pra ir à casa de banho, e eu lembro que umas 4h30 eu pensei, acho que eu fiz xixi, porque quem tá grávida sabe que quanto maior a barriga, mais xixi você faz, você tem mais frequências de ir à casa de banho. Porém, eu não estava com vontade de fazer xixi. Então, quando eu levantei, eu passei a mão, eu senti o líquido escorrer e a minha bolsa havia rompido. Eu lembro só de eu falar, Jael, o Noah vai nascer. E isso, assim, às 4h30 da manhã. Então, você imagina, você tá ali dormindo, pensando que seu filho vai nascer daqui um mês, tranquilamente, mas não, ele resolve te surpreender e quer nascer antes. O primeiro passo que a gente fez, depois que a gente viu que a minha bolsa havia rompido, foi ligar para a SNS, que é o que nos é orientado, para saber para qual maternidade a gente deveria ir. Se seria a de Faro ou a de Portimão. Nós, então, fomos até a maternidade de Faro. Porém, um adendo. Por que a gente teve que fazer isso? Infelizmente, as maternidades não estão todos os dias abertas. A gente mora aqui na região do Algarve e às vezes acontece da maternidade fechar por falta de médicos. Então, é nos orientado, né, enquanto a gente está grávida, a ligar para a SNS para eles informarem qual maternidade está aberta para até a gente se locomover até lá, sendo a de Faro ou a de Portimão. Então fica aí um adendo para quem mora nessa região e vai pelo sistema público de saúde, né? Faça essa ligação que eles vão orientar a melhor forma e para qual maternidade você deve ir. Feito isso, a gente então pegou todas as coisas, já estava tudo pronto, colocamos no carro e fomos para a maternidade. Chegando lá no hospital, fizeram a primeira triagem, o atendimento, viram que realmente, de fato, minha bolsa estava estourada. Já me deixaram lá, eu já não vim mais para casa, fiz o exame do cardiotoco para acompanhar os batimentos cardíacos do Noah, para ver se estava tudo bem com ele. E eu já fiquei internada no hospital.
Isso no dia 29. Então, eu fui ali, fiquei internada a partir das 7 horas da manhã. A minha bolsa interrompeu às 4h30 da manhã, a gente saiu de casa perto das 6 horas e às 7 eu já fiquei lá internada no hospital. Nesse período, eu não tava sentindo nada. Algum sintoma? Não tava sentindo nada, tava tudo ótimo. Eu já pensei, se for assim, olha, até a hora do parto vai ser super tranquilo. Eu não tava sentindo nada, tava tudo bem, consegui me alimentar, eu dormi, então foi super tranquilo essa parte. Tanto que quando eu estava lá, eu estava só com 2 centímetros de dilatação nesse horário. E aí mais tarde passaram as médicas, né, junto com alguns enfermeiros, para fazer o toque. E olha, sinceramente, eu vou falar para vocês, a parte que mais doeu, assim, naquele período ali foi de fazer o toque, porque eu não sabia que doía tanto, eu não tinha ideia, para elas confirmarem, constatarem quantos centímetros de dilatação eu tava. E foi horrível, essa parte foi horrível, eu não gostei nada, mas tem que ser feito, né? É assim como é. Então, quando eu tava nesse período no hospital, eu comecei a ter as contrações, né? E elas começaram a ficar um pouquinho mais ritmadas, na minha cabeça, aquilo tava ritmado. E eu pensei, nossa, estou dilatando super bem. Mais tarde, quando passaram pra ver a minha dilatação, tava igual. E então eu fiquei um pouquinho assim frustrada, porque eu tava sentindo já alguma dor, mas não tava evoluindo tanto na dilatação, né? Então tava ali já com um pouquinho de dor, um desconfortozinho à tarde, e foi um pouquinho chatinha essa parte. O Jael pôde ficar comigo, né? O meu marido pôde ficar comigo na parte do dia no hospital. E às 9 horas ele tinha que sair, né? Que é a hora que a maternidade ali fecha. E eu lembro que já no final do dia já tava com dor, já tinha pedido alguma medicação. Tentei andar um pouco, tentei fazer um pouco de bola pra ver se auxiliava na dilatação, né? E elas me passaram uma medicação, tomei remédio na veia e fiquei ali. Isso ainda no dia 29, às 9 horas da noite. Eu lembro que ele foi embora, depois eu fiquei ali, eu já tinha jantado também, tava deitada. E as contrações começaram a ficar mais intensas. E ali por volta da 1 hora da manhã, mais ou menos quando alguém veio fazer o toque de novo, veio uma senhora pra ver como é que eu tava, né? Veio fazer o toque novamente, e ela já viu que eu já tava com 5 centímetros de 5 para 6 de dilatação e me levaram pra sala do parto. Eu já tava assim com muita dor. Eu não tinha ideia que era tanta dor assim. A pessoa de manhã que tava assim super tranquila, sorridente, tá tudo ótimo. A noite já era totalmente outra, já tava com dor já, o remédio parecia que não tava fazendo efeito e já tava muito desconfortável, sabe? Então eu fui pra sala de parto e elas me perguntaram: "Você quer tomar epidural?" Eu, sim, claro. Tomei epidural, liguei pro meu marido e isso era por volta da 1h30 da manhã e ele pôde ficar ali comigo, né, na sala de parto até eu não nascer, todo esse tempo. Então, ele foi pro hospital, eu fiquei lá, eu consegui dormir, já tava já com a epidural, já tava mais relaxada, digamos assim. Só que foram muitas horas, não é? Já tava cansada. Eu lembro que também, ao longo do dia ali, eu já tava já... Não podia levantar da cama, né? Porque eu tava anestesiada, já tava com a epidural. E eu comecei a passar mal, eu vomitei muito, eu vomitei no total, assim, de 6 vezes, com muito desconforto, assim, eu vomitei. E a contração já não tava sentindo, a gente sabia por causa do monitoramento dos batimentos ali cardíacos. Mas eu já tava muito desconfortável, já vomitava. E ao finalzinho do dia, assim, já começaram... Veio a enfermeira de novo, já viu, já tava muitas horas já ali. E perguntou, né, se queria ocitocina pra dar uma acelerada no parto. E graças a Deus ela me deu ocitocina, porque eu já tava muito cansada. Já tava mesmo bem debilitada. Me deram ocitocina e foi aí, por volta das 5, foi aí que lá para umas 6h40, mais ou menos, eu comecei a sentir a vontade de evacuar, que essa é a vontade, né, de fazer cocô. E eu lembro que a enfermeira no centro de saúde me falou: olha, quando você sentir a vontade de fazer cocô, significa que ele vai nascer. E falei pra outra enfermeira que tava no hospital, e ela foi lá, olha, chamou o médico, foi ver mesmo, fazer o toque, e realmente estava perto da hora dele nascer. Então, mais ou menos umas 6h40, eu comecei a sentir realmente a vontade de evacuar. E foi quando a enfermeira veio com a médica, e o Noah realmente já estava já na parte expulsiva no momento em que ele iria, de fato, vir ao mundo. Eu me lembro que foi muito emocionante, porque elas pediram pra eu fazer força, né? Como é que tava? Eu tava anestesiada, então eu sentia a pressão. Não sentia aquela dor, né? Mas sentia a pressão. E eu lembro que eu tava já numa fase assim, já tinha feito força várias vezes. E eu me lembro muito que a enfermeira até falou pra mim: olha, quando você achar que não vai conseguir, é quando ele vai nascer. E eu lembro que
Eu tava já uma hora, eu olhei pra ela e falei assim, eu não vou conseguir. E o Jael, gente, ele tava assim, o tempo todo do meu lado. Ele foi muito parceiro. Ele ficou o tempo todo do meu lado, o tempo todo mesmo. A partir do momento que eu liguei pra ele voltar pra maternidade, ele ficou. Hoje em dia eu até penso, né? Porque ele só saía de lá pra ir à casa de banho e não saiu pra mais nada. Ele não comeu, não fez mais nada. Ele ficou lá o tempo todo comigo. E ele colocava compressas assim na minha cabeça, porque ele viu no curso de preparação de parto, né? Que a gente fez, eu posso até fazer um vídeo disso pra vocês. Que era bom, né? Ali o companheiro, o parceiro, né? O marido estar ali com a esposa nesse momento e fazer isso, que ajudava também. E quando eu achei que realmente o Noah não ia nascer mais, que eu já tava muito cansada, o Noah nasceu. E foi o momento mais feliz da minha vida. É uma emoção, assim, sem tamanho. É realmente o maior amor do mundo. E quando ele veio ao mundo, quando eu olhei pra ele assim, toda a dor, todo o cansaço, tudo passou. Sabe? Tudo passou. E eu até me emociono porque é uma sensação única, é indescritível, é assim, é a melhor coisa do mundo, assim, você vê, a gente sabe do grande amor que a gente tem, né? Quando a gente tá grávida e tudo, quando a gente tá gerando uma vida. Mas quando você pega o seu filho nos braços, você nasce de novo junto com ele. E é lindo, assim, sabe? É realmente emocionante. A equipe médica foi, assim, sensacional, sabe? Foram impecáveis, assim, comigo, né? Tem alguns pormenores, às vezes da maternidade não tá aberta e tudo, mas a equipe médica, assim, no parto, tudo, foi impecável comigo. Eu tive muita sorte, muito boa experiência, sabe? E eu acho que isso valeu muito a pena. Foi um ambiente, assim, tranquilo, foi um ambiente que você sente, assim, que as pessoas fazem aquilo porque elas gostam realmente, sabe? Foi bem humano, assim, e como elas tratam a gente, assim, é indescritível, sabe? Eu tive uma experiência muito boa na parte pública aqui. E eu, se for ter outro filho, realmente eu vou ter também na parte pública, porque foram impecáveis comigo, sabe? E o Noah assim, é a realização de um sonho, né, na nossa vida. A gente sempre quis ser pais, né? E a realização de um sonho realmente da nossa vida. Ele é um bebê muito bom, muito tranquilo desde o início. Desde a gestação foi super tranquila, ele continua sendo um bebê super tranquilo. E a gente é muito feliz. A gente não tinha ideia de quão feliz a gente podia ser até a gente ter o nosso filho. Depois de muitas horas de parto, então, né, depois que eu tive ele, a gente fez ali, a gente vai pra uma parte do pós-parto, né, ali da avaliação, ali a gente fica em observação um tempo. Eu passei mal mais uma vez, eu vomitei mais uma vez. Não sei se porque fui que eu tomei anestesia, meu corpo talvez já tava ali também muitas horas muito cansado. Eu não sei o porquê, né? Mas eu passei mal mais uma vez, mas eu lembro que depois que eu passei mal, tipo, acabou tudo, sabe? Tava tudo bem, assim, e foi, assim, incrível. Depois disso também já pude comer e tudo. E eu já tive o meu bebezinho junto comigo, nos meus braços, né? O Jael também ficou ali com a gente nessa parte do pós. E eu lembro que a gente foi pro quarto lá por uma volta das 9 alguma coisa. Eu não lembro bem ao certo esse horário, porque a minha cabeça já tava meio, sabe, meio aérea. Então eu não lembro exatamente o horário. Mas eu fui depois pro quarto e eu fiquei sozinha com o Noah. Então, na parte da noite, o pai, né, não pode ficar junto, mas ele pode ficar durante o dia, né? A partir da visita da manhã até as 9 horas da noite. E na parte da noite ele não pode ficar, então eu fiquei sozinha. Naquele primeiro dia, eu devo falar pra você, eu não dormi nada. Eu não consegui dormir, eu tava assim num estado tão de êxtase, assim, sabe? Num estado assim tão eufórico que eu não consegui dormir. É assim. E às vezes eu olho no meu telefone, eu tirei fotos e coisas assim que eu não lembro, porque eu tava num nível tão elevado assim que eu não consegui lembrar. Mas depois eu vendo as fotos, tava ali as fotos do Noah ali junto comigo. E eu não consegui dormir aquele dia. O meu parto foi um parto normal. O Noah nasceu, então, no dia 30 de janeiro de 2025, com 2 quilos 755 e 45 centímetros, às 19 horas e 23. Foi o dia preparado pra ele, né? Foi o dia que ele quis vir ao mundo. Ele nasceu um pouquinho prematuro. Eu tava com 36 semanas e 4 dias. Então, foi um pouquinho... Ele foi bem na transição, sabe? Já não era prematuro pra ainda um pouquinho prematuro. Então, ele foi bem na transição mesmo. Mas super saudável. Eu tive que tomar também no hospital uma injeção, né? Uma vacina.
para poder, uma injeção de fato, para poder fortalecer o pulmãozinho dele. Eu fiquei muitas horas em observação no hospital também, porque eu tomei um antibiótico por causa da minha bolsa que estava rompida, pelo fato de ter rompido antes do tempo, né? Eu tive que tomar. A minha experiência, assim, do parto foi incrível. Eu fiquei muito tempo, realmente fiquei. Mas o trabalho de parto em si, o expulsivo, eu acho que foi rápido. Né? A partir do momento que eu sentia e até a hora que ele nasceu. Deve ter sido uns 40 minutos a 1 hora. Então, eu acho que foi rápido. Só foi o tempo mesmo de espera, da minha dilatação. Isso foi muito demorado. E no geral, assim, num contexto geral, foi incrível, sabe? Eu viveria tudo de novo, da mesma forma, sabe? Da mesma intensidade. A gente foi muito bem acompanhado. E eu tenho experiências boas pra contar dessa etapa. Eu tava com medo, realmente, vou confessar pra vocês, porque a gente vê muita gente falando mal de algumas coisas que aconteceram e tudo. Então eu tava bem apreensiva, tava ansiosa, né? Eu imaginava assim como ele ia vir. Eu sempre pensei que ele iria nascer antes. Eu não pensava que ele iria nascer no final de fevereiro, pensava que ele iria nascer no começo de fevereiro, mas não pensava que ele iria nascer tão antes, que foi no final de janeiro, né? Eu queria deixar esse vídeo assim com alguns conselhos para quem vai ter bebê aqui. Tenham calma, tenham paciência com vocês, sejam gentis com vocês. Você vai saber a hora, você vai ter força, consegue colocar um filho no mundo. Não se preocupa, na hora certa ele vai nascer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado e que você fique mais calma para quem vai ter bebê agora, para quem pensa em ter bebê. E fique tranquila que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, no final sempre dá tudo certo. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu bebezinho, o meu Noah. Ele é a coisa mais linda desse mundo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. Ai. Fala olá, pessoal. Eu sou o Noah. Olha, eu sou o Noahzinho. Diz olá, pessoal. Tá vendo as luzes, filho? Olá. Coisa linda. Eu espero que o meu relato de parto tenha te ajudado, que você tenha ficado mais tranquila. E lembre-se, cada mãe é única, cada momento é único. Você vai conseguir. É normal a gente sentir medo, sentir ansiedade e também um amor, assim, que não cabe no peito. É o nosso coração realmente batendo fora do peito. Filho. E fica tranquila que tudo vai ficar bem, tudo passa. Aproveite cada momento do seu parto, aproveite cada fase da sua gestação. E antes de terminar, quero dizer pra vocês que se você gostou desse vídeo até aqui, esse é o primeiro vídeo do quadro De Mãe pra Mãe, onde eu quero compartilhar com vocês dicas, além da minha experiência com outras mães também, a experiência delas, tanto de parto quanto no pós-parto. Porque eu acho que isso é o mais incrível desse universo, né? A gente poder compartilhar. Bebê! A gente poder compartilhar cada uma a sua fase, os seus momentos, que cada mãe é única, então cada bebezinho é único e são desafios diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar o seu like aqui no vídeo, comentar o que você achou e até a próxima. É isso. Tchau, tchau, Noah. Tchau. Um beijo. Tchau. É isso. Obrigada. Tchau.